Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês estejam gostando das aulas. Comentem lá, por favor. Assistam as aulas e façam seus comentários. A prof adora os comentários. Bem-vinda de volta, nossa Bruninha, né? Que tá de volta aí. Seja muito bem-vinda ao Pronto Socorro, tá bom? Então vamos lá para nossa quarta aula. Vamos falar, gente, de crise convulsiva. Crise convulsiva é diferente de epilepsia, tá bom? Então, eu vou explicar qual é a diferença. Primeiro, a gente vai falar da crise convulsiva. A crise convulsiva pode ser definida como uma desordem na transmissão dos impulsos elétricos cerebrais, que se manifesta por espasmos involuntários dos grupos musculares, com ou sem perda de consciência, sendo limitada em relação ao tempo. Clínica bastante frequente, que se manifesta tanto em patologias neurológicas como em acidentes vascular encefálico. Traumatismo crânioencefálico e encefalite. A convulsão é uma resposta a uma descarga elétrica anormal do cérebro. Então vamos lá. Gente, o que acontece no cérebro quando a pessoa tem uma crise convulsiva? Funciona assim. Sabe lá na parada, que a gente vai falar mais pra frente? Lá na parada, dá-se o quê? O choque, né? Faz a desfibrilação. E eu acho que eu já expliquei para alguns alunos como que é. O coração, ele tá batendo descompensado, né? E aí vai dar um choque nele para ele voltar a fazer sístole e diástole normal, tá? Para isso que serve o choque, né? No cérebro acontece também essa descompensação. Lembra lá o primeiro G, né? Porque eu dei aula de anatomia lá para o primeiro G, não sei o primeiro H, que a gente faz as sinapses, né? Que aqui tem um neurônio e aqui outro neurônio, aí as pontinhas são os axônios, né? Que se ligam e ali vai passando o impulso elétrico, né? As informações do nosso pensamento. Então, quando a pessoa tem uma crise convulsiva, o que está acontecendo nessa sinapse, essa troca, né? Desses neurotransmissores? O que está acontecendo esses impulsos elétricos? Tá tudo descompensado. Isso que ocorre a crise convulsiva. Ela pode vir acompanhada de uma patologia ou por algum acidente crânioencefálico, um TCE, ou uma encefalite, ou até mesmo febre alta, né? A pessoa pode vir a convulsionar, ter uma crise convulsiva. Quando a pessoa tem epilepsia, aí é uma condição patológica que ela vai ter várias crises convulsivas. Então, eu posso ter uma crise convulsiva só na minha vida, ou duas. Mas quando a pessoa tem várias crises convulsivas, aí ela é denominada com a patologia de epilepsia. Beleza? Essa é a diferença. Não é porque a pessoa está tendo uma crise convulsiva que ela é epilética, tá bom? Outra coisa que eu quero falar para vocês da crise convulsiva é que tem gente que tem a crise convulsiva que ela tá parada, do jeito que eu tô aqui, e o olho dela mexe. E ela está tendo uma crise convulsiva. E ninguém sabe que ela está tendo uma crise convulsiva. Tá bom? Existem várias formas, mas a mais comum da forma convulsiva, da forma do ataque da crise convulsiva, é a pessoa cair e ficar se tremendo, tá? Qual que é o quadro clínico? Devido às alterações da atividade cerebral, aquilo tá descompensado, as sinapses, né? Em vez de passando certinho, tá passando assim, vu, vu, vu. Ou interrompe e passa, interrompe, tá tudo descompensado, tá? Que se inicia um grupo de neurônios ou ainda se espalha por uma área generalizada. Quer dizer, pode ser num grupo de neurônios, um espaço ali do cérebro, ou pode pegar o cérebro todo, né? Essa atividade desordenada,
tá? As convulsões se caracterizam por movimentos musculares involuntários e súbitos, de forma generalizada ou acometendo o segmento do corpo. Quer dizer, o mais comum que a gente vê é a pessoa cair, tremer as pernas e os braços, né? E normalmente sair uma espuma da boca, né? Para indivíduos com epilepsia, que é cerca de 20% dos pacientes que têm crise convulsiva, a convulsão pode ser precedida com sensação de que a crise vai se manifestar. Experiências diferenciadas de sensações de odores ou sabores. Existe um estudo em cima das pessoas que têm epilepsia que dizem que elas conseguem, algumas delas conseguem saber quando é que ela vai ter uma crise, tá? Alguma sensação que ela tem, que ela sabe que ela vai ter uma crise convulsiva, tá? Alguns ainda podem referir alterações visuais, ou de sabores, né? Ou de odores, ou algumas alterações visuais que estejam sinalizando que elas vão ter uma crise convulsiva. O período de duração de uma crise convulsiva é de aproximadamente de 2 a 5 minutos, podendo sobrevir a cefaleia, confusão mental, dores musculares e fadiga. Normalmente, gente, eles vêm com perda de memória, tá? Ou confusão mental, quando a pessoa tem crise convulsiva, tá bom? No estado pós-convulsivo, quer dizer, depois da convulsão, podem ocorrer injúrias como broncoaspiração, coma, hipóxia, acidose metabólica, entre outras. Então, depois ele pode ter algum prejuízo, tá? Se essa crise demorar muito, tá? Porque tem crise que tem literatura que diz que tem crise que dura 10, 20 minutos, tá bom? Ou crises consecutivas de 5 minutos, de 3 minutos, aí para e começa de novo a crise, tá? Então ele pode ter perda de alguns sentidos aí, tá? O diagnóstico. Como que é realizado o diagnóstico da crise convulsiva? A investigação diagnóstica é fundamentada na história pregressa e atual do paciente, complementando com o exame de tomografia computadorizada e eletroencefalogramas. Existem algumas bibliografias que dizem que a epilepsia ela é hereditária, tá bom? Por isso que precisa fazer a anamnese, né? Buscar uma história. Ou então precisa buscar a história. De repente, esse paciente está tendo crise convulsiva agora, mas ele sofreu algum acidente que teve um trauma crânioencefálico, né? Precisa buscar a história desse paciente. O eletroencefalografia, EEG, é o estudo do registro gráfico das correntes elétricas desenvolvidas no encéfalo, realizado através de eletrodos aplicados no couro cabeludo, na superfície encefálica ou até mesmo dentro da substância encefálica. O mais comum é aqui superficial. Coloca lá um monte de eletrodo e vai fazer igual no ECG, igual no eletrocardiograma, tá bom? Só que esse é o eletroencefalograma. Há necessidade de exames laboratoriais para pesquisa de possíveis alterações químicas e metabólicas para auxiliar o diagnóstico, tá? Se ele é epilético, se ele não é epilético, tá bom? Aí eu coloquei o desenhinho, né, da máquina de eletroencefalograma, tá? O tratamento. Qual é o tratamento para crise convulsiva? O tratamento é baseado na manifestação clínica com o intuito de minimizar as contrações musculares por meio da administração de medicamentos miorrelaxante por via endovenosa, quer dizer, um que relaxa o músculo, tá? Por vezes é necessária a infusão contínua e intermitente de medicamentos anticonvulsivantes para a prevenção de novos episódios. Aí a pessoa já tem epilepsia, tá bom? Aí quem tem epilepsia vai tomar anticonvulsivante, assim como miorrelaxante, tá?
O que fazer quando um paciente está tendo uma crise convulsiva? Essa semana mesmo eu escutei na televisão uma mulher falando, ela teve crise e todo mundo enfiou o dedo na boca dela para a língua não enrolar. Devemos colocar a mão na boca da pessoa que está tendo a crise convulsiva? Não, porque ela pode morder e a força é tão grande que pode machucar o dedo, arrancar o dedo, né? O que nós devemos fazer é colocar algo embaixo da cabeça dela, lateralizar a cabeça, porque ela pode espumar, isso pode causar uma broncoaspiração daquela espuma, daquela saliva, né? E se ela acabou de comer, pode vomitar, essas coisas assim. Então, vou lateralizar a cabeça e não vou segurar nem pernas nem braços, eu vou deixar bater. A única coisa que eu tenho que segurar a cabeça lateralizado para não broncoaspirar. Devo enfiar a mão lá dentro? Não, a língua pode enrolar, mas ela não vai morrer sufocada. Ela pode respirar pelo nariz também. Beleza? Isso que eu queria falar para vocês sobre crise convulsiva. Agora nós vamos falar de uma coisa que todos vocês com certeza conhecem alguém ou já ouviram falar que teve um AVC ou um AVE, né? Pode ser, tem literatura que diz que é AVC, tem literatura que diz que é AVE. O que é? Um acidente vascular cerebral ou um acidente vascular encefálico. Tanto faz, os dois estão certos. O que a gente precisa saber é que temos dois tipos de AVC, né? O isquêmico e o hemorrágico. Vamos falar mais pra frente. Agora a gente vai falar o que é o acidente vascular cerebral, o AVC. Ou acidente vascular encefálico, AVE, como queira, os dois estão certos, tá? Vulgarmente chamado de derrame cerebral, né? Popularmente chamado de derrame cerebral, é caracterizado pela perda rápida da função neurológica decorrente do entupimento, uma isquemia, ou rompimento, uma hemorragia de vasos sanguíneos cerebrais. Trata-se de uma emergência médica que pode evoluir com sequelas ou morte, sendo a rápida chegada no hospital importante para a decisão terapêutica. Por quê? Porque nós temos dois tipos, né? O que ele acabou de falar, o isquêmico e o hemorrágico. Tá bom? Vamos falar mais pra frente. Mas é claro, quanto mais cedo for diagnosticado, for levado esse paciente pro hospital, menos sequela ou menos risco de morte ele vai correr, tá? Vamos lá falar do AVE isquêmico ou AVC. É o tipo do AVC mais comum, é mais comum do que o hemorrágico, tá? Presente em cerca de 80% dos casos. Então, temos 100% de casos de AVE, 80% é do AVE isquêmico, tá? Ocorre pela falta do fluxo sanguíneo cerebral, levando ao sofrimento e infarto do parênquima do sistema nervoso. Gente, eu não vou ler tudo, eu vou explicar o que é o AVE isquêmico. Então, tem uma veia, né, do cérebro que ela está entupida e aí, consequentemente, não dá passagem para o sangue oxigenado levar para algumas partes do cérebro, e aí acontece o quê? A paralisação da parte do cérebro que não está sendo oxigenada, porque uma veia ou duas veias, né, estão entupidas. Entupidas pelo quê? Entupidas por gordura, por um trombo, por um êmbolo, tá bom? Então, é isso que é o AVE isquêmico. Nada mais é do que um entupimento de um vaso sanguíneo que deixa de levar oxigênio para uma parte do cérebro, e ali o cérebro não tendo oxigênio, ele para de funcionar, beleza? Nós sabemos que o cérebro funciona com duas coisas, um é o oxigênio, o outro é a glicose, né? Parou de passar oxigênio e parou de passar glicose, e ele para de funcionar. Beleza? Nada mais é do que isso. Então, vamos lá.
Vou ler só para desencargo de consciência. Essa queda no fluxo sanguíneo pode ser decorrente de uma obstrução arterial, uma artéria também, um vaso sanguíneo, tá bom? Pode ser por um trombo, por um êmbolo, né? Aí tem queda da pressão sanguínea, e ele pode entrar em choque, tá? Uma obstrução na drenagem do sangue venoso, como uma trombose venosa, causando dificuldade da entrada do sangue arterial no cérebro. Nos primeiros momentos do AVC isquêmico, não há morte de tecido cerebral, mas a falta de suprimento sanguíneo provoca a rápida degeneração do tecido cerebral, um tecido metabolicamente muito ativo e que demanda de muito oxigênio e glicose para manter seus neurônios vivos. Então, quer dizer que os primeiros minutos sem o oxigênio ali não vai ocasionar dano àquela parte do cérebro, mas muito tempo pode ter morte do tecido cerebral, tá bom? E aí ele pode apresentar sequelas ou até mesmo a morte, beleza? Aí eu coloquei aqui uma fotinho, né, do que pode acontecer lá no AVC isquêmico, né? Olha lá um trombo, né? Um êmbolo que está impedindo o fluxo sanguíneo, né? Ali num vaso, né? Que bloqueia ali a passagem do sangue, e ali é uma tomo, né? Mostrando a localidade do AVE, tá? No cérebro. Você vê que é uma parte bem branca, que é essa parte que não está recebendo o oxigênio. E o AVE hemorrágico, o que é o AVE hemorrágico? O AVE hemorrágico, gente, é 20% dos casos, né? E é o caso, e é o tipo que mais mata, tá? O AVE isquêmico não tem tanta morte, tem mais morte no AVE hemorrágico. Por quê? Porque ali pode o que aconteceu? Tem um trombo, tem um êmbolo, impediu ali o fluxo sanguíneo e esse vaso vira romper. O vaso rompeu, gente, ele vai pegar toda a parte do cérebro, aí pega as meninges, né? Entra nas meninges, isso pode causar uma infecção, por isso que pode levar o paciente à morte, tá bom? É o acidente vascular cerebral menos comum, presente em cerca de 20% dos casos, mas não menos grave. Tá? Quer dizer que ele é o mais grave entre os dois. Ocorre pela ruptura de um vaso sanguíneo lá no crânio. O sangue em contato com o parênquima nervoso tem ação irritativa. O sangue, além disso, a inflamação e o efeito de massa ou pressão exercida pelo coágulo de sangue no tecido nervoso prejudica e degenera o cérebro e a função cerebral. Além de extravasar o sangue, o que acontece? Você sabe que tudo aqui tem um encaixe certinho. Então, se tiver um volume muito grande de sangue, começa a fazer uma pressão no cérebro. Tá bom? E aí prejudica a função do cérebro, a gente sabe, né? Lembra que a gente já falou lá em clínica cirúrgica da craniotomia para tirar a pressão intercraniana? Então, justamente pode acontecer isso, uma pressão ali no cérebro por conta do extravasamento desse sangue. Beleza? Aí eu coloquei a foto, né, ali do veia ou da artéria que formou uma barriguinha ali e acabou estourando, e ali mostra, né, óbvio que esse paciente veio a óbito, né, e ali mostra a parte toda que foi acometido pelo sangue no cérebro, tá bom? Quais são os fatores de risco para o AVE, né? Dentro dos principais fatores de risco para o AVE estão a idade avançada, hipertensão arterial, tabagismo, diabetes, colesterol alto, estenose da veia atrioventricular e fibrilação arterial. O que é estenose? É um aumento da veia. Aonde está essa veia? Válvulo atrioventricular, aqui no coração. Tá bom? Não, estenose eu acho que é a diminuição da veia, se não me engano, tá? Diminui a veia. Por isso que o paciente tem a fibrilação
arterial, fibrilação do átrio, beleza? O quadro clínico, o que acontece com o paciente que está tendo um AVE, que tem um AVE? Dificuldade de mover o rosto, dificuldade de mover os braços adequadamente, dificuldade de falar e se expressar, fraqueza nas pernas e problemas de visão. Eles perdem a visão, tá? Por exemplo, se o lado do cérebro que foi afetado é o direito, tá? Foi afetado ao direito, ele vai parar os movimentos que ele tenha no braço ou da visão, vai ser do lado esquerdo. Se o lado do cérebro acometido for do lado esquerdo, o lado prejudicado em função motora, esse negócio da visão, tudo vai ser do lado direito, tá bom? Então, assim, o mais comum a gente vê é paciente acometido do lado que afeta o movimento, tudo é do lado esquerdo, né? Então, ele tem uma hemiplegia, né? Ele não movimenta as pernas, às vezes os braços também não, e ele tem perda da visão, tá bom? Daquele lado, desse lado que tá acometido. E ele tem paciente que tem um entorse da boca também. Eles não conseguem falar as palavras direito, beleza? Durante o exame, pode-se pedir ao paciente que sorria, levante os 2 braços e repita uma frase como 33. Diante desses sintomas, quanto mais rápido o socorro, menor a probabilidade de sequelas. Outros sintomas menos específicos, como queda do estado geral e coma, também elevam o risco de AVE. Então, a pessoa que está em coma, ela tem um risco elevado de ter um AVE, tá? Por conta de ficar muito tempo parada e formar êmbolos, tá bom? Qual que é o diagnóstico para um AVE? Os médicos recomendam que a hipótese seja confirmada por um exame de imagem, tomografia computadorizada ou ressonância magnética, que permitem identificar a área do cérebro afetada e o tipo do AVE. Lembre-se que tem 2 tipos, né? A tomografia pode ser o exame inicial de escolha por sua disponibilidade e rapidez. Serve principalmente para diferenciar o AVE por entupimento, por isquemia ou por hemorragia, tá? O que muda radicalmente a conduta do médico, com certeza, né? São 2 tipos diferentes. Uma tomografia normal dentro das primeiras 24 horas de um AVE isquêmico é algo esperado e confirma o diagnóstico, pois a maioria dos ataques isquêmicos não provocam lesões visíveis tão precoces nesse exame. Gente, tem gente que tem 2 AVEs e não parece que a pessoa AVCzou, tá? Não parece, ela não tem sequela nenhuma. Beleza? Por isso que ele tá falando que as primeiras 48 horas é para identificar, tá bom? Porque ele pode não apresentar ali esses negócios normais. A dislalia, né? A visão, perda da visão, a perda da função motora, tá bom? Apenas lesões extensas ou mais antigas podem ser vistas na tomografia no AVE isquêmico ou ainda sinais indiretos de AVE como edema cerebral. Então, quer dizer, aquilo que eu falei, a pessoa pode ter tido 2 AVEs e não saber que teve. Então, só através da tomo ou da ressonância para dizer se ela teve ou não, tá? Já o AVC hemorrágico costuma vir com imagem na tomografia identificando o vazamento de sangue, tá? Qual que é o tratamento, gente? O tratamento é medicamentoso, né? E fisioterapia, tá bom? Se ele ficou com algumas sequelas, tá? O AVE geralmente causa um impacto significativo na vida funcional, cognitiva e social do paciente, sendo comum que o paciente desenvolva transtornos psicológicos após o derrame. Porque se é aquele paciente que ele é ativo, né, que ele sempre
tá aí trabalhando, fazendo atividade física, tudo, aí ele ocorre dele ter um AVE e ele precisa ficar dependendo dos outros para se locomover, para tomar banho, tudo. Então ele pode entrar em depressão, principalmente o paciente idoso, tá? Além da reabilitação, vale ressaltar que evitar e tratar os fatores de risco contribuirão para o sucesso do tratamento. Quer dizer, tabagismo, né? Colesterol alto, aquela coisa toda. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu gostei muito de ter dado essa aula para vocês. Deixem seu like, inscrevam-se lá no canal da Titia, deixem seus comentários. Eu adoro os comentários de vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima.